Mas eu acredito em tesouro. Como assim? Tesouro. Que deve ter tesouro escondido Não, por aí. mas isso tem, é óbvio que tem. É? Claro que tem. Que naufragou. E vou te explicar por que tem. Naufragou alguns galeões aí cheio de. Muitos. E... Por quê? Olha só. Em luta entre. Não, olha só. Até 1940 e pouco, 50, agora, né, recente, tudo que atravessava de um continente para o outro era pela água. É. Não tinha avião. Então você pega ao longo da história da humanidade, né, vê tudo era feito pela água. As embarcações eram precárias, eram, cara, galeão de madeira, etc, tal, pequeno, né? Os caras não tinham recurso, não tinham equipamento, não tinham previsão meteorológica, não tinham nada. Então, assim, de cada 10 que partiam, 9 afundavam, né? E tudo era transportado pelo mar, sobretudo das áreas onde estavam sendo colonizadas. As Américas, né? As Filipinas, tudo era transportado pelo mar, pelos colonizadores. Eles pegavam um monte de coisa lá valiosa, botavam no galeão, na nau e levava para a Europa. E no caminho afundava. Tinha os piratas que atacavam também, roubavam, mas tinha sobretudo as intempéries, né? Barcos afundavam. E afundavam com o que tinha com lá. Tudo, né? Então, assim, não é coisa de coisa de adolescente, de infantil. Não, tesouro existem. A palavra tesouro ficou desgastada, né? E a gente associa muito o tesouro a ouro. Na verdade, ele é muito mais do que isso, né? O ouro era um dos minerais que eram muito extraídos, mas tinham outras coisas mais valiosas também. E a gente associa isso com coisa infanto-juvenil. E não é. Esse não é. Já foram encontrados algum desses tesouros assim? Alguns. Muitos. Mas poucos ficam sabendo. Porque, primeiro que quem acha, geralmente não conta, né? Porque a lei vigente na maioria dos países do mundo é muito protecionista ao Estado. Então, se você encontra, como aqui no Brasil é assim, tudo que está no solo ou no fundo do mar pertence à União, não é seu. Mesmo que eu achei. Eu não tenho você uma achou, parte? mas é da União. Eu não tenho nada? Nada. Alguns países são mais flexíveis, como Estados Unidos, por exemplo, que permitem você ter uma participação no resultado. Tá? E outros, não, você não tem direito a nada. Os que não têm direito a nada, como é o caso do Brasil, favorecem que quem acha acidentalmente, sempre acidentalmente, tá? Mas quem acha acidentalmente alguma coisa, fique quieto. Claro. Boca fechada, porque senão vai perder, né? E além do que pode ser preso. É crime. Nossa. É crime você tirar alguma coisa do fundo do mar sem comunicar e sem abrir mão do que você achou. Então, os tesouros existem, né? As coisas valiosas se perderam no mar ao longo de séculos, e é um volume representativo, né? E desses eu arrisco dizer, no puro chute, que a gente não achou 5%. Grande, então, a imensa maioria dessas coisas vai ter vários ricaços aí na verdade, na caça ao tesouro. A tecnologia vem melhorando muito, né? E nos países que são mais flexíveis nessa questão de resgate de naufrágios, etc. Tal, como as Bahamas, por exemplo, são mais flexíveis. Então, as equipes, empresas, né, vão para lá garimpar, na verdade, né? E encontram com frequência, etc. Tal, né? Nem tudo a gente fica sabendo, mas encontram sim. Mas a quantidade que tem assim a ser descoberta, mas não vai ser descoberta. Não vai ser descoberta porque é muito difícil. O mar é um ser vivo, está em movimento, então soterra, entendeu? Tem desmoronamento debaixo d'água, então as coisas acabam desaparecendo lá, né? São eventualmente encontradas acidentalmente. Quem costuma achar coisas interessantes assim, né, no mar são os pescadores. Por causa das redes, exatamente. Mas pelo peso não está muito no fundo? Não, porque às vezes o pescador fala, tal lugar a gente joga a rede enrosca. Tá. Ela enroscou em alguma coisa lá, né? Vamos ver o que é. Aí, exatamente. Aí algum dia alguém desce lá para ver o que é e fala,
tem um pedaço de madeira aqui, não sei o quê. Isso acontece, sim. Ah, é? É, isso acontece. Os pescadores são uma boa referência de aonde pode haver alguma coisa. Tem um... Cara, esse negócio de tesoura é muito interessante. Tem eu não sei se vocês chamam de lenda, porque para mim não é lenda, mas nesse momento, por exemplo, existe um projeto de... Está começando a entrar em curso um projeto de busca de um tesouro. Ah, é? É uma história bem complexa que vem de muito tempo atrás, que já gerou algumas versões, né? A gente nunca sabe se são versões ou se são confiáveis. Mas ela envolve um suposto tesouro, ou seja, coisas valiosas, que foram saqueadas de um galeão, ou de galeões espanhóis, que voltavam no caso, ao que tudo indica, pelos pesquisadores que fazem esse tipo de pesquisa, via do Peru, levando para a Espanha, peças, muita coisa de ouro. Na época da independência do Peru, os espanhóis passaram o rodo lá e pegaram tudo para levar embora. E tem um desses tesouros, ficou muito famoso, chamado Tesouro de Lima, que seriam peças extraídas de catedrais do Peru, né? Muita coisa de ouro. E reza a história, né? A lenda, na verdade, que eu não sei como é que eu chamo isso, porque eu não duvido, tá? Eu não afirmo, mas eu não duvido, que um desses galeões teria sido atacado por corsários, isso é fato, existiam os piratas, né, que eles chamam, né? Que atacavam, roubavam, etc. E levavam o negócio e guardavam em um canto para vir buscar depois, né? E isso gerava os tesouros enterrados, né? Que a gente sempre tem essa cresceu coisa com esse negócio na cabeça, né? O tesouro. Mapa do tesouro. Mapa do tesouro, pois é. E essa história tem todos esses ingredientes, essa que eu estou te falando. Ela envolve realmente um mapa, foi uma forma de apresentar onde supostamente a coisa está. Envolve uma ilha, o que faz sentido, porque se roubava no mar, então o lugar mais fácil de você guardar é numa ilha. Mais fácil que você ir para um continente. E eu particularmente não duvido que tenha existido. Pode ser que não exista mais. Tá. Pode ser que já tenha sido tirado de lá, né? Ao longo do tempo. Pode ser que já tenha sido tirado. Agora, que houve, eu estou quase convencido que sim, houve. Tá? E aí está se montando nesse momento, o pessoal do Paraná, eles estão montando uma expedição, e eles até me chamaram, se eu queria ir junto. Eu falei, olha, curiosidade eu tenho, né? Eles vão montar uma expedição para daqui a uns 2 ou 3 anos ir ao local, que seria uma ilha chamada Trindade, que existe, a ilha mais afastada da costa brasileira, onde eles defendem a tese de que teria guardado coisas lá, saqueadas. Pô, tava amanhã já cavando lá já. Então, não é? Pois é, mas é um lugar complicado, porque é longe também, é um lugar que na verdade é administrado pela Marinha só, é um lugar de difícil acesso. Para você fazer uma escavação dessa, pá e picareta não resolve não, né? Você tem que ter coisa mais pesada, né? Então você tem uma logística complicada. Não adianta aquele negócio de metal também que fica passando. Eu acho que tem coisas mais avançadas do que o negocinho de metal, né? Agora, pode ser que chegue lá, vamos supor que eles consigam efetivar a expedição, pode ser que cheguem lá e não achem nada, que é uma grande possibilidade. Pode ser que eles cheguem lá e encontrem coisas que não são valiosas, mas que mostram que alguém passou por ali em determinado momento para fazer alguma coisa. Exato. O que já não deixa de ser um tesouro, entre aspas. Não tem valor econômico, mas tem valor histórico. Total. E, então, essas histórias dos tesouros, elas me interessam muito, elas me fascinam muito, porque eles são reais. Eu gosto muito dessas histórias também. E tem mais, cara. Na época da Segunda Guerra Mundial, se transportou muita coisa valiosa. Além de ouro? Sim, muita coisa valiosa. Não,
ouro, sobretudo, moedas, etc., peças de arte, transportou muita coisa. Haviam saques frequentes, alemães, japoneses, Nossa. entendeu? E esses navios, por ser um período de guerra, eles estavam sujeitos a ser atacados. E alguns foram, de fato, atacados e afundaram com coisas valiosas lá dentro. Houve muita roubalheira na época da Segunda Guerra Mundial, né? Muita roubalheira. Muita gente tentando enriquecer na guerra. Sobretudo governos. Então, mesmo 80 anos atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, criou-se tesouros. Total. Afundados, entendeu? E até hoje... E tem alguns casos. Outro dia eu publiquei uma história de um cara que é um caçador de tesouro, ele tem uma empresa, ele constitui uma empresa para fazer resgate de tesouro. É mesmo? Ele faz uma pesquisa absurda, não é que eles vão às cegas. A esmo, né? Não vão a esmo. Já tem evidências claramente de que ali houve um naufrágio, que aquele navio supostamente transportava isso. E esse cara montou, é um deles, tem vários. Ele montou uma empresa e ele fez um acordo com o governo da África do Sul, que ele queria explorar um naufrágio que teria acontecido lá, com muita coisa de prata, tipo, lingotes de prata. E ele fez um acordo com o governo da África do Sul, que aparentemente chegaram num acordo, ok, você venha. E aí ele foi e começou uma pendenga jurídica, porque aí o governo já disse, não, você não pode, e ele já tinha tirado coisa, já tinha contrabandeado peças de lingote de prata para a Inglaterra, e aí agora está até foi parar nos tribunais internacionais a questão, porque a África do Sul quer que a Inglaterra devolva os lingotes de prata. E isso aconteceu agora, 10 anos atrás. Cara, olha só o tipo de várias pessoas, de quem que é. Várias pessoas são caçadores de tesouro, não no sentido romântico, mas no sentido realmente comercial da coisa, entendeu? Porque já houve vários casos de pessoas que realmente enriqueceram legalmente. Entendi. Fora o que não a declara. Gente não sabe, né? Exatamente. Total. Exatamente. Ô, Leni, lê uma pergunta que eu preciso ir ao banheiro fazer um xixizão aí. Vamos lá. O Egon Schurt, o pessoal tá mandando só nome difícil hoje pra mim aqui. O Egon Schurt. Pra te complicar. Ele falou o seguinte: se você já ouviu falar sobre o tesouro da Oak Island, e quais são as novidades sobre esse ouro, esse tesouro, né? Porque parece que faz mais de 100 anos que eles encontram indícios desse tesouro, mas até então... Qual é o nome mesmo? É o tesouro de Oak Island. Oak Island, tá. Se não me engano, na costa americana, né? Eu já li alguma coisa, mas eu não tenho muita informação, nem estou com medo de misturar histórias. Eu já li alguma coisa sobre esse tesouro de Oak Island, que às vezes ele é apresentado como sendo lenda, e às vezes ele é apresentado como sendo factível de realmente existir. Mas eu não tenho muita informação. Talvez o autor da pergunta esteja com o assunto mais fresco na cabeça. Estou tentando me lembrar qual é a localização. Eu sei que é na América do Norte, mas eu não tenho muita informação. Assim como Oak Island tem vários outros tesouros ligados a ilhas, tem uma muito famosa chamada Coco Islands na Costa Rica, que também já fizeram inúmeras expedições para Coco Island em busca de tesouro, e eu parto sempre do princípio, talvez não seja lenda, talvez tenha um conteúdo de verdade. Agora, o mais provável é que esse tesouro não exista mais, porque ele se torna tão famoso porque alguém já foi lá e já tirou, né? Tem aqui também uma pergunta na verdade é meio que pergunta e comentário. O Fernando Pimenta, ele tá falando aqui que ele viu num grupo que o veleiro chefe, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Alagoas ontem, dia 21, e aí parece que teve também um naufrágio dele, foram resgatados a 130 quilômetros da costa após colidir com uma baleia. Sabe alguma notícia a respeito disso? Como chama o barco? Veleiro XEF, o chefe. Não, eu com esse nome eu não estou sabendo. Eu sei de um caso que aconteceu
ontem ou antes de ontem, na costa da Bahia, perto de Itacaré, de um catamarã que afundou. Mas não estaria ligado à colisão com baleia. Esse caso aí eu não estou sabendo, mas também queria saber. Aliás, eu adoro quando me contam histórias, porque é assim que eu vou... Jorge, falar em história, então, vamos contar as histórias que você só repete o nome do barco de novo. É o veleiro Chef, XEF. XEF. Pede para ele me dar mais alguma informação. Porque aí a gente vai atrás. Colisão com baleia... Acontece mesmo? Sim, eu ia falar isso agora. Nessa época, principalmente, que elas estão por aqui, né? Sim, é uma possibilidade. Não é um ataque? Não, é uma colisão acidental. A baleia não ataca. Não? Não, é uma colisão acidental. O veleiro... Moby Dick, né? Acha que... O veleiro, principalmente, ele é mais suscetível à colisão do que um barco a motor, porque o barco a motor faz barulho, então a baleia evita. Mas a baleia, se ela tiver dormindo, descansando na superfície, por exemplo, e um veleiro vem, o veleiro não faz barulho, movido pelo vento, muitas vezes a baleia não percebe, então existe uma colisão. Agora, colidir com uma baleia é a mesma coisa que você bater numa pedra, né? Entendeu? Não é que o animal quer... Está se falando muito ultimamente, não sei se você sabe, na Europa estão acontecendo, eles chamam de ataques das orcas aos veleiros, numa região ali de Gibraltar. Realmente, os casos de orcas que se aproximam dos barcos e que ficam interagindo com o barco da maneira das orcas, que não é nada amistoso para a gente, porque é um bicho de toneladas, estão realmente acontecendo com frequência. Mas isso pode ser um comportamento daquele grupo animal, né? Por alguma razão, aquele grupo familiar daquelas orcas, daquela região, elas interagem, entre aspas, com mais frequência com os veleiros. Só que uma interação dessa pode resultar no afundamento do barco, como já aconteceu, né? Mas esse caso eu não estou sabendo não, mas até queria saber. Mas essa é a época complicada, porque é a época que as baleias estão na costa brasileira, as jubartes. Ah, é? Entendi. O Wanderson Pontes, ele fez uma pergunta aqui, se teria chances, ainda falando sobre as mortes no submarino, se teria chance dessas mortes terem sido forjadas. Não acredito nisso. São as teorias da conspiração, né? Não. Nossa, cara, tipo, o cara forjar a própria morte para... Não tem. Não, é muito surreal para ser verdadeiro, não tem como. Até porque nós não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de 5 pessoas, de 4 grupos familiares diferentes. Então, eles teriam que ter combinado muito bem entre eles, né? Não. Isso é pura ficção. Mas, infelizmente, né? Porque se eles tivessem armado... Pô, eles estariam vivos ainda. Né? Mas, Lene, só dá um tempinho aqui, eu queria saber dos livros, né? Desses casos que você relata no seu livro aqui, Histórias do Mar. Qual dessas você destaca, assim? Tô vendo aqui de um velho que atravessou o Atlântico dentro de um barril. Isso foi agora, não tem muito tempo não. Um francês, ele... É o Chaves? O nome dele não. É Chaves. Não, esse cara é admirável também, mas infelizmente ele morreu. Ah, é? Mas não morreu na aventura não, ele morreu... Ah, tá. Não nessa aventura, ele desapareceu numa aventura seguinte com um caiaque, uma coisa muito mais banal, né? Mas esse cara também, ele atravessou o Oceano Atlântico, das Ilhas Canárias até o Caribe, que é uma rota manjada, digamos assim, porque existe uma corrente marítima que faz exatamente esse percurso. Ah, é? Ela sai das Ilhas Canárias e ela vai bater na Martinica, ali no Caribe. Então, na verdade, se você entrar nessa corrente marítima, ela vai te levar. Essas correntes são previsíveis, então? Sim, são rios. Tá. Né? Ela, em 2, 3 meses, ela vai te jogar no Caribe. Isso aí a probabilidade de você sair da corrente é mínima. Então, só você ficar ali e aguentar o tempo. E foi o que esse cara fez. Mas mesmo assim, um feito extraordinário. Puxa. O cara, ele mandou construir uma espécie de barril, que na verdade era um barco, que tinha, se não me engano, acho que 3 metros de comprimento. Você vai encontrar a foto aí. Ele mandou construir essa embarcação, equipou ela com um recurso para ele ficar ali dentro durante um bom tempo, porque como era um barril, entre aspas, ele não tinha nenhum meio de propulsão, não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Ele era
Ele só boiava. Ele era levado pelas correntes. Levado. Vou para onde o mar me levar, é mais ou menos aí. Cara. Mas e já era um senhor de 70 e poucos anos de idade, não era Por que a pessoa faz isso? Pois é. A pessoa faz isso por... Eu acho que um alto desafio, se bem que essas pessoas não se apresentam como super-heróis, são pessoas assim, falam, não, eu fiz porque eu queria fazer, né? Ele já era avô. Nossa. E ele fez, de fato. O cara saiu, acho que ele levou, se não me engano, um pouco mais de 3 meses depois, ele chegou no Caribe, totalmente à deriva num barril, né? O que é uma coisa assim, fala, cara, isso aconteceu agora, não é que aconteceu há 100 anos atrás. Ele fez uma embarcação tinha um lugar para ele sentar, um lugar para ele deitar, um lugar para ele comer, né? Ele pescava, inclusive, né? Tinha uma escotilha em cima, ele ficava com a cabeça para fora, tá aí, ó. Isso aí. Um barrilzão. Um barrilzão. E a corrente levou ele. Ele atravessou o Atlântico inteiro, empurrado pela correnteza. Olha só. E ele chegou numa boa, chegou bem, chegou saudável, não teve nenhum perrengue. Levou um ranguinho. E só na chegada que ele foi rebocado, porque senão tinha o risco das ondas espatifarem e sair na ilha, né, nas pedras. Então ele foi rebocado na chegada, mas chegou numa boa. E quando foi 2 anos seguintes, numa travessia muito mais simples que ele ia fazer com um caiaque, ele desapareceu. Cara. É um daqueles casos que a gente... O que aconteceu? Ninguém sabe. E não vai saber. Nunca vai saber, nunca. Ele desapareceu no mar. O barco apareceu, mas ele não. Então, esses são aventureiros modernos, né? Porque isso aconteceu recentemente. E esse barril dele era um barril, embora fosse a aparência de um barril, na verdade era uma embarcação com uma boa tecnologia embarcada. Ele tinha recurso de painel solar para alimentar a bateria, para usar equipamento de navegação, ele tinha computador. Ficou no WhatsApp, mas... Sim, ele fazia em tempo real transmissão. Ele tinha um satélite? Sim, então... o Starlink, ele usava o Starlink. É uma coisa, cara, sabe o que eu acho? Interessantíssima. Casado, cara, não é? Eu entendo eu não me lembro se ele já era viúvo, cara. Deve ser casado, velho. Certeza que o cara fala, eu preciso de uns meses que ninguém me enche o saco. Quero ler meus livros, quero ver minhas putarias. Vou meter essa daí do barril. E o cara ficou de boa, cara. Essa aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, caraca, tem gente maluca no mundo, né? E aí eu comecei a acompanhar a saga dele. Publiquei sobre isso na UOL também. Eu admiro esse pessoal, eu admiro mesmo. Eu também, no fundo eu admiro. Cara, o Amir Klink, quando ele falou que ia atravessar num caiaque o Atlântico, eu falei, cara, e já faz tempo, né? Então, a minha admiração por esse assunto começou por causa disso. Começou, na verdade, por causa do Amir. É mesmo? Porque eu era jornalista, mas trabalhava em outra área. Trabalhava com automóvel, trabalhava na 4 rodas, não tinha nada a ver com isso. E um dia, 1980, por aí, sei lá, eu estava indo para casa almoçar, aqui no Itaim, e virei assim, tinha um carro, acho que era um Corcel, sei lá o quê, rebocando um barco na avenida. E eu passei do lado, olhei e falei, caraca, o Amir tinha acabado de chegar, a travessia dele. Eu falei, cara, é o barco do Amir. Aí eu me lembro que eu parei o carro num farol, ele parou atrás de mim, eu abri a porta, saí do carro, estava bem encostado, não ia atrapalhar muito o trânsito. Falei, cara, você é o Amir Klink? Eu falei, sou. Falei, esse barco que você atravessou o Atlântico? Ele falou, tá. E ele foi até simpático, você quer ver? Eu paro o carro aqui. Olha só. E foi... eu já tinha acompanhado a chegada dele aqui no Brasil, com ela, jornalista que tinha interesse geral pelas coisas. E aí, quando eu vi aquele barquinho a remo do Amir, o Paraty, né? Falei, cara, o cara atravessou um oceano nessa canoa. É uma coisa que impressionava pelo tamanho. Pelo tamanho, porque era muito pequeno, né? Era muito acanhado. E aí ele tinha que ser para ele poder ir no remo, né? Ele atravessou com a força do... Quer dizer, na força do braço não, porque a corrente... Ele, de novo, teve a inteligência de escolher um roteiro onde as correntes marítimas favoreceriam ele. Se ele não fizesse nada, ele ia acabar na Bahia do mesmo jeito. Só ia demorar um pouquinho mais tempo. Então ele remava um pouquinho e depois deixava levar. E foi daí que eu comecei a ter esse
baita curiosidade pelo mar, etc. Depois trabalhei em outras publicações que não tinha nada a ver com o mar. E aí eu fui, em determinado momento, ser editor de uma revista de barco. E aí eu comecei a ouvir essas histórias. Mas conversava com um, conversava com outro, um me contava uma história, outro me contava outra. Eu falei, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Caraca! E eu comecei a guardar isso. E aí foi como surgiu os livros. Eu virei um colecionador de histórias, na verdade. Eu adoro pesquisar. Compro livro do mundo inteiro. Tento fazer contato com as pessoas, né? Quero confirmar, na verdade, se é mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a colecionar as histórias. E aí eu descobri, quando eu fiz o livro, eu fiz pelo prazer pessoal, né? De ocupação, assim. Depois eu descobri que tem um monte de gente que curte também. Pô, é um assunto interessantíssimo. Pois é. Mas tem caso de que a tripulação toda morre e o barco fica à deriva durante muito tempo? Muito. Assim, sem... Aparece anos depois o barco. Sim. Aparece anos depois. Cara, um barco meio fantasma, né? São os barcos fantasmas, né? E por quê? Tipo, morre quais... O cara, nos casos que você pesquisou... O cara pode ter caído no mar e o barco foi. O barco não afundou. O cara teve um acidente, ele caiu no mar e o barco foi. Né? O cara pode ter tido um mal súbito, pode ter morrido. Geralmente isso acontece quando o cara está navegando sozinho, tá? Esses casos de barcos encontrados à deriva, geralmente é quando o cara estava sozinho. Porque senão aumenta a probabilidade de outro tripulante não ter tido o problema. Então, deixaria de ser um barco fantasma. Mas a história registra alguns casos de barcos grandes, não estamos falando de veleirinho pequeno, barcos grandes que foram encontrados sem ninguém a bordo. E aí grande, um barco... Com quantas pessoas caberiam nele? Um barco de 20, 30 pessoas, que apareceu só o barco e não apareceu ninguém. Nem corpo lá dentro? Não, cadáver? Nada. Nossa! E você não acredita em Triângulo das Bermudas? Não, em alienígena? Não. Qual que a explicação seria? Tipo, barco de 30 pessoas? Cada história dessas, das que eu conheço, cada uma tem as suas suposições. Tá. Que para mim são todas factíveis. Teve um desses que ficou 38 navegando a deriva, assim, o barco fantasma? Teve você está falando de uma história que eu dessa história mas esse é outro caso. Não, esse é outro caso. Então vamos primeiro no... Tá, esse aí que você está falando era um navio chamado Baishimo, que ficou... Como chamava? Baishimo. Baishimo? Baishimo. Ele ficou aparecendo no Alasca, ele fazia rota no Alasca lá, e ele ficou aparecendo em diferentes lugares do Alasca durante anos. Mas ele estava completamente à deriva, sem ninguém, porque era um navio que havia sido abandonado, né? E ele era empurrado pelo gelo de um canto para o outro. Então, durante o inverno, sumia, e aí na temporada seguinte aparecia, mas aparecia em outro lugar, e aí virou a lenda do fantasma. Que não tem nada de fantasma, isso aí foi só um barco que ficou à deriva e ficou aparecendo aqui e acolá. Agora, tem algumas histórias clássicas até, verdadeiras, claro, de embarcações que foram encontradas sem ninguém a bordo e assim, com algumas teorias que tentam explicar o que aconteceu, mas nenhuma com absoluta certeza. Lene, enquanto a gente vai falando disso, tem eu fui lá para a ilha de Chiloé no Chile. Eu já fui lá. Não tem aquele lance do barco fantasma deles? Sim, lá tem um nome. Sim. Vê como chama, tem um barco famoso, tem até um filme sobre esse barco fantasma, que seria um barco que aparece de vez em quando lá na ilha de Chiloé, lá naquele mar lá perto do Chile lá. Mas tem uma história bem interessante. De vez em quando me chamam para contar umas histórias aí, umas palestrinhas, eu sempre gosto de contar essa história. Porque aí você mostra a foto do barco, etc, o cara tem que entender o negócio. Mas é um caso muito famoso nos Estados Unidos que aconteceu em 1920, por aí. 1920, entre 1920 e 1930. Um veleiro grande, cargueiro, que eram os navios da época, né, grandes veleiros, ele com uma tripulação, acho que eram 12 ou 13 pessoas, um comandante, mais os marinheiros, e ele saiu dos Estados Unidos, fez uma rota até o Rio de Janeiro para trazer umas mercadorias, e nessa viagem isso era a época da lei seca nos Estados Unidos, onde não podia vender bebida alcoólica. Essa informação é importante, tá?
Tá? Época que não era permitido o comércio de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E durante essa viagem dos Estados Unidos para o Brasil, normal, o primeiro assistente do comandante começou, que era um cara encrenqueiro, começou a criar problema com o comandante, tal coisa, e começou a fazer a cabeça dos marinheiros lá, que inclusive eram escandinavos, né, não eram americanos, contra o comandante, criou lá uma celeuma. Mas tudo bem, a viagem transcorreu, vieram até o Rio de Janeiro, desembarcaram a mercadoria e voltaram para os Estados Unidos, praticamente com o barco vazio, né, que era só para trazer. E no caminho de volta, ele fazia algumas paradas. Ele fez uma parada na ilha de Barbados, no Caribe. E aí passaram 2 ou 3 dias botando suprimento no barco, comida. E os marinheiros aproveitaram para aproveitar na ilha, né, a vida, principalmente bebida, né, porque eles não podiam beber nos Estados Unidos, mas no Barbados sim. E aí esse cara que era um encrenqueiro, que era o primeiro oficial do comandante, encheu a cara lá nos bares e começou a falar besteira, contou lá para outros comandantes que ele ia assumir o comando do barco, que o comandante era isso, era aquilo, não sei o que, bababá. Mas tudo bem. E aí o barco saiu de Barbados para voltar para os Estados Unidos, e quando ele estava chegando na costa americana, na costa da Carolina do Norte, ele passou por um barco sinalizador, que era um navio, que espécie de um farol móvel, para ajudar os barcos a navegar numa região difícil. E estava vindo uma tempestade, era uma região complicada, estava vindo uma tormenta. Então esse barco, com essa tripulação e com esse encrenqueiro a bordo, passou por esse barco farol, e sinalização da época era visual praticamente, né? Sinos e visual. E esse encrenqueiro e mais alguns marinheiros fizeram contato com o faroleiro e passaram a informação de que tinham perdido a âncora lá, mas nada demais. E o faroleiro estranhou porque o comandante geralmente é que fazia essa comunicação, e no caso não foi o comandante. No dia seguinte, esse barco, que chama-se Carol Deering, no dia seguinte esse barco foi encontrado encalhado num banco de areia, em perfeito estado, mas com a escada baixada, sem os 2 botes que ele tinha salva-vida, sem pertences da tripulação, nada. Foi encontrado o barco vazio lá, e nenhum dos tripulantes, muito menos o comandante. E aí surgiu a história do mistério do que aconteceu com aqueles caras, porque o barco apareceu, nunca apareceu nenhum dos tripulantes, nunca apareceu nenhum dos 2 botes que saíram do navio, com certeza. E aí começou a história do que poderia ter acontecido. E aí gerou uma investigação que na época envolveu até o FBI americano, porque cadê os caras? Né? E aí começaram a montar as peças do quebra-cabeça. Pô, cadê o comandante que passou pelo negócio e não fez o papel do comandante? Bom, a conclusão que se chegou entre as várias teorias desenvolvidas é que, e passou a ser a mais aceita, né? Já que você não sabe a verdade, você fala, vamos na teoria que faz mais sentido. A teoria que faz mais sentido é que o comandante foi morto pelo esse encrenqueiro, teria feito um motim, né, contra o comandante, teriam jogado o cara no mar, no caminho de Barbados até os Estados Unidos, teriam se livrado do comandante ali, e que quando chegaram lá, né, nesse local, aproveitando até a tempestade que aproximava, eles encalharam o barco, foram para os botes e caíram fora. Tá, mas por que eles fariam isso, né? Por que eles abandonariam um barco que estava em perfeito estado? E aí começou a se investigar. A conclusão aceita foi o seguinte: quando esse barco parou em Barbados, esse encrenqueiro aproveitou e comprou um carregamento de rum, que na época valia ouro nos Estados Unidos, porque não podia vender bebida alcoólica. Então ele trouxe caixas para o barco. Possivelmente o comandante ficou sabendo, o que fez com que ele matasse o comandante, né? E quando eles chegaram na costa americana, eles encalharam o barco, desceram os botes salva-vida, botaram
caixas de bebida, a teoria aceita, tá? Botaram as caixas de bebida nos barcos e foram embora. Vender. Só que vinha uma tempestade, como de fato veio, e ao que tudo indica, eles morreram na tempestade. Cara. Né? Morreram na tempestade, nunca apareceu nada, o que é bem aceitável, né? Um bote salva-vida não é nada, uma casquinha de madeira. Eles teriam morrido, e na verdade poderiam até ter morrido pelo excesso de carga que tinham no bote por causa das caixas de bebida. Porque depois eles descobriram que, investigando, que esse cara, né, em Barbados comprou realmente um carregamento de bebida. Entendi. Né? Se os caras se deram bem ou não, porque nós estamos falando uma coisa de 1900 e bababá, se eles conseguiram chegar em terra, na praia, tirar as caixas e se deram bem, nunca se soube. Nunca conseguiu, nem o FBI conseguiu apurar. E há um complemento dessa história de que esses caras teriam fugido com a mercadoria, tal coisa, teriam sofrido a consequência da tempestade, teriam se tornado náufragos, teriam sido socorridos por um navio que passou por aquela região, um outro barco, só que esse outro barco em seguida afundou, na mesma tempestade. Então pode ser que eles tenham escapado numa tempestade e morrido na seguinte. Enfim, isso é um fato. Isso é um fato que aconteceu. Maravilhosa. Né? É real. É super conhecido lá na região da Carolina do Norte esse caso. É o mistério do Carol Darwin. O que aconteceu com o barco? O que aconteceu com os caras? E o mar permite muito esse enigma, esse mistério que você não sabe exatamente o que aconteceu. Daí vem também um pouco da lenda das sereias, né? De serem atraídos por um acidente, por eles, gente que cai na água. Se explicava antigamente que sei lá, sereia. Cara, imagina, né? Os caras iam pro mar, não sabiam para onde eles iam. Tinha altas lendas, né, de monstros de mar. Não, e eles imaginavam que uma hora acabava. Que verdade, né? Cai numa cachoeira. Então, os caras eram muito bravos. Coloca essa imagem aí. Você tá ligado essa imagem, né? Sim, acho que tem até no filme do Jack Sparrow lá no... Sim, tem um deles, né? É o fim do mundo, né? Que eles passam pra... Você acha uma imagem que tem um barco e acaba. Pois os caras eram muito corajosos, né? Você pega a expedição do Fernando de Magalhães, o primeiro cara que contornou o planeta, que na verdade não contornou, porque ele morreu. Sim, vi. E aí, o que você achou? Eu não achei ruim, não. O Santoro eu gostei, cara. Eu também. Eu acho que ela é bem fidedigna. Eu já andei lendo bastante sobre a expedição, livros escritos por caras respeitados, assim, e eu achei ela bem fidedigna. Achei interessante. É que hoje a gente não consegue imaginar, né? Os caras estavam com vela, né, cara? Dependia do vento, não tinha motor, né? A pior coisa que pode acontecer num barco a vela é não ter vento. E acontece. É muito pior não ter vento do que ter vento demais, entendeu? Porque o cara fica parado no meio do mar. Cara, acho que quando eles vão pro Índico, né? Que é no Pacífico, né? O Fernão foi morto nas Filipinas, né? O Fernando Magalhães foi morto nas Filipinas. E quem terminou a viagem, na verdade, foi um dos marinheiros dele. A viagem do Fernando Magalhães é impressionante, porque os caras não tinham a menor noção do que estavam fazendo, para onde estavam indo, né? E é coisa assim, não é de viagem de dias, é viagem de anos. Exato. Né? Então, durou quantos anos no total? Eu não me lembro mais, cara. Os caras vão contornando. Acho que foram 4 anos, uma coisa assim. Em vez de voltar, eles continuam Foram indo. Sem saber o que tinha, né? Exatamente. Eles tinham uma noção, onde mais ou menos eles queriam chegar, mas não sabiam se ia dar lá, se não ia dar lá. Se tinha comida para isso. Os caras eram muito... E quando você vê, por exemplo, uma caravela, nunca vi uma caravela autêntica, mas já vi várias réplicas. Cara, uma caravela é pequenininha. É pequena? É pequena. Eu não imagino que tá muito... É pequena. Uma caravela é pequena, é uma embarcação pequena. Sim. Não é um monstro, então? Não, uma embarcação pequena. Então, uma embarcação pequena que tinha muita gente dentro e que atravessava o oceano, né? Então, nível de conforto zero, esquece, né? Dormia lá no convés? Comia o que? Biscoito duro, podre, cheio de verme. Mas é um barco muito pequeno. Impressiona assim, porque não era não. Aí, ó. Muito bom. Botaram aí, ó, um Titanic desabando aí no Triângulo das Bermudas. Total.
Mas o mar é impressionante, assim, a quantidade de fatos que ele produz, não é histórias, na verdade. História no sentido, não história, sim histórias. A quantidade de fatos que ele produz é impressionante. Quando eu comecei a escrever as histórias, eu falava, bom, acho que talvez dê para fazer um livro, eu pensava. Talvez. Uns 20 histórias. Mas... Eu queria botar muitas histórias, mas eu acho que dá para fazer mas as histórias vão ficar repetitivas. Eu achava, uma história vai parecer muito com a outra. Cara, eu já fiz 2, estou fazendo o 3º. É muito diferente uma da outra? Tem sempre um elemento que a outra história não tinha. A gente falou de barco fantasma, falou de cara que atravessou um barril. O que mais diferente, assim? Ai, cara, nossa. Das bizarrices, por exemplo, tá cheio de maluco no mundo, né? É mesmo? Tá cheio. Tem tá vivo? Ele é um iraniano, mora nos Estados Unidos. Ele agora tá proibido, foi proibido pela guarda costeira, mas ele tentava, e algumas ele fazia, expedições com aquelas bolas flutuantes. Sabe aquelas bolas flutuantes? Sei. Que as crianças usam no laguinho? Sei. Então, ele desenvolveu um negócio daquele que ele corria dentro da bola, igual o ratinho. Transparente, Exatamente. Que doido. E ela andava? E ela tinha um sistema, o formato dela tinha umas pás. Assim, conforme ele girava aquilo correndo dentro da bola, a pá vai andando e a bola vai rolando na água. E esse maluco fez algumas travessias. Nossa. A maioria delas ele teve que ser resgatado no meio. Conseguia chegar no final. Não conseguia, né? Não conseguia por N razões, porque estava em esgotamento físico, etc e tal. Mas algumas ele fazia. Até que ele foi proibido pela guarda costeira, proibiu, ele falou, se você botar esse negócio na água de novo, a gente vai prender você. Você vai acabar morrendo, né? Você vai prender, porque... Que é o que devia ter feito com o padre do balão, né? Porque um maluco, um irresponsável desse, demanda uma operação de resgate, que custa caro. Total. Né? Dá trabalho. Então, assim, isso é recente, o cara tá vivo, tá? Se bobear, dá até planejando outra maluquice dessa. Então, atravessar o Atlântico num sapato. Né? O caso do barril aí. O barril foi um aperfeiçoamento, né? Mas tem muitos navegadores sérios que fazem coisas extraordinárias. Como, por exemplo, isso é muito frequente, dar a volta ao mundo inteiro sem parar em lugar nenhum. Como que é considerado dar uma volta ao mundo? O que o cara tem que fazer? Ele sai de um lugar e voltar para o mesmo lugar. Voltar no mesmo lugar. Existem alguns critérios até hoje em dia. Mas ele atravessa, por exemplo, o canal, as Américas pelo meio lá? Não, geralmente não. Não? Não pelo canal do Panamá, geralmente vale não. Isso. Sim, alguns fazem, mas aí é uma coisa mais recreativa, né? Tá. O cara que está fazendo um cruzeiro para passear, faz o Caribe inteiro, atravessa o canal do Panamá, vai para o Tahiti, esse está passeando. Mas para fazer uma volta ao mundo, normalmente... Os que fazem a volta ao mundo no sentido aventureiro da travessia, ou no sentido competitivo, porque existem as competições de volta ao mundo à vela. Competições. Aí estão falando de profissionais, né? Equipes profissionais. Existem, se não me engano, atualmente 3 ou 4 competições de volta ao mundo em diferentes categorias. Algumas com paradas e outras sem paradas. Sem paradas é o seguinte: o cara sai do lugar, vai voltar para o mesmo lugar 100 e tantos dias depois, o que ele conseguir mais rápido possível, correndo quanto tempo, e sem poder parar em lugar nenhum, faz parte da regra, sem poder ter apoio. É o cara sozinho, não? Sim. Nossa. Uma mulher ganhou uma regata dessa. Cara, que doideira. A Ellen Macato. Ela ganhou uma regata de volta ao mundo, sem parada, sem assistência, sozinha no barco, velejando dia e noite. Eu tive a oportunidade uma vez, 3, 4 anos atrás, de dar uma volta num veleiro desses de competição. Um veleiro feito para competição, um veleiro high-tech. Seria quase um similar a um Fórmula 1 na vela, no Rio de Janeiro, com um barco de um inglês. E é uma coisa impressionante, porque é um barco à vela que anda na velocidade de uma lancha a motor. Assim. É impressionante a capacidade de locomoção que o barco tem. Hoje em dia, os barcos de ultra rendimento, eles usam foils, que são uma espécie de umas asas que saem do casco, que na verdade o casco não está na água, quem está na água é
é a asa. Então tem menos atrito. Tem menos atrito, o barco anda mais. E esses barcos, mesmo os convencionais, que com casco sem o foil, eles navegam às vezes a 45 graus em relação à água. Né? Então, entendi. Quando você está numa situação dessa, que tem um vento favorável, e você está numa angulação dessa, e você fica na ponta de cima do barco, você olha para baixo e fala, nossa, mas é uma altura considerável, entendeu? Então são máquinas, fibra de carbono, conforto zero, né? É uma casca de fibra de carbono. Mas os barcos são muito velozes. Então os caras usam esse tipo de barco para fazer essas voltas ao mundo em tempo recorde, né? Mas tem vários que já fizeram com barcos convencionais, veleiros convencionais, sempre veleiro, que fazem porque queriam fazer. Eu quero dar uma volta ao mundo. Mas tem uma regra de caminho que tem que fazer? Não, existe uma convenção. Antigamente não tinha. Antigamente era assim, saí daqui, voltei para quê, e dei uma volta ao mundo. Hoje em dia, para você considerar, eu dei uma volta ao mundo, existe lá uma convenção, não é uma regra escrita, mas é uma convenção de que você teria que pelo menos cruzar a linha do Equador uma vez. Você teria que subir um pouco, passar pela linha do Equador, aquela linha no meio do planeta, para depois voltar e continuar. Senão você vai tudo por baixo, né? Fica mais curto. Fica mais fácil, Mais fácil não, fica mais curto. Mais curto. Fácil não é, né? Fácil. Vai lá então, né? Não, fácil não é. Então você, pela regra, você teria que subir, cruzar a linha do Equador, voltar, aí você considera que você deu uma volta ao mundo. Mas você tem várias rotas, na verdade, que você pode fazer. Inclusive lá por cima, né? Ou não lá por baixo, não lá por cima. Lá pelo Ártico? Ártico, exatamente. Que é uma rota que você consegue fazer em determinada época do ano apenas. Uma expedição que eu gostaria de fazer, porque eu já fui até a Terra do Fogo, era ir chegar até a Antártida lá. Porque tem umas expedições, né, que você vai lá, dá uma olhada. Sim. Então, o que tá acontecendo na Antártica de uma década para cá, que começaram a ver os cruzeiros para a Antártica. Cruzeiros marítimos, igual os navios que você foi lá. São navios um pouco menores, mas que levam fundamentalmente turistas para a Antártica. Então existe todo um protocolo dos lugares onde esses navios vão parar. Que época do ano? A época do ano é sempre no verão só, você dá para ir no verão. E as pessoas têm que seguir uma série de protocolos para não contaminar isso. Mas a Antártica virou um destino turístico de cruzeiros marítimos. São caros. São bem caros. São cruzeiros caros. Um cruzeiro desse dura entre 7 e 10 dias. É um cruzeiro que você vai gastar aí uns 30 mil reais mais ou menos para fazer um cruzeiro desse, uma pessoa. Mas te leva na Antártica. Você vai na Península Antártica, né? Então você já vê pinguim. Eu fui uma vez. Ah, foi? Mas eu não consegui desembarcar. Eu tava eu fui no primeiro navio que fez um cruzeiro desse turístico, né, para a Antártica, muitos anos atrás. Eu fui e era muito precário naquela época, o próprio navio era precário e o clima lá é muito ruim, lá venta muito, né? Então, por precaução, ninguém foi autorizado a desembarcar. O navio rodava, visitava as baías, entrava e saía. A gente viu a Antártica, mas ninguém encostou na Antártica, na verdade. Porque ainda era um navio muito, muito precário. Hoje em dia não, hoje em dia tem navios fantásticos, com quebra-gelo e tudo mais, então eles vão na boa. Mas a Antártica é bem interessante, né, cara? Queria muito. A Antártica é bem interessante. Que outras histórias você falou que pesquisando, uma não é parecida com a outra? Então, assim, tem várias histórias que começam parecidas, que terminam iguais, às vezes geralmente terminam mal, terminam iguais, mas o que aconteceu no enredo dela é diferente, entendeu? Não foi exatamente a mesma situação, não foi exatamente a mesma causa que levou ao final da história. Isso é o que mais me surpreende, a capacidade que... É assim, os caras falam, você inventou alguma coisa? Eu não inventei nada, até porque eu não teria criatividade para inventar o que está aí. Eu falei, nossa senhora, que coisa, nunca tinha pensado nisso. Tem um caso, cara, meio macabro, mas real, claro. Um veleiro, estou tentando me lembrar a época, foi agora, nos anos 2000 já.
um veleiro foi encontrado se não me engano, perto das Filipinas. Se não me engano, sim, foi Filipinas. Com uma múmia dentro do barco. Era um velejador, um alemão, que estava velejando sozinho, só ele no barco, dando uma viagem longa. Tinha separado da mulher, etc. Tal, pegou o barco e foi embora. E ele teve um mal súbito, um ataque cardíaco no barco, um infarto, e ele morreu. Caiu em cima dentro da cabine, em cima da mesa de navegação, caiu ali. E o barco foi. Né? Barco à vela, então foi empurrando. E esse barco foi acabar lá, achado lá nas Filipinas, e quando os caras entraram no barco, não é que havia um cadáver, havia uma múmia. Ele sofreu um processo de automumificação. Como assim? É um fenômeno que está ligado à questão do microclima que se cria dentro da cabine do barco. Um ambiente úmido, quente, enfim. Existe uma combinação de fatores que podem, em situações raríssimas, gerar um processo de desidratação do corpo. Então o corpo desidrata, mas continua o corpo. Tem foto dele. Tem como coloca? Você pegar na internet. Mumford, o primeiro nome dele é Mumford. Ai, meu Deus, como é que é o nome do barco? Coloca Mumford, múmia e barco? Pode ser que com essa referência você consiga chegar nele. A foto é impressionante que foi feita do cara. Quanto tempo depois acharam ele? Não vou arriscar, porque eu misturo uma história com a outra também, tá? Teria que dar uma olhada. Mas foi entre o último contato que teve com ele e ele aparecer, se não me engano, passou mais de ano. Aí. Olha só. Nossa, cara. Pois é. Que doideira. Olha só. Cabelo? Pois é. Veja bem. Como assim? Veja bem. Ô, Leni, e aí? É inacreditável, hein? Isso é coisa do demônio, cara. Isso é inacreditável. Como é que é o nome dele? Manfred? Tem aí? Manfred Bajorati. Isso. Cara, olha isso. Ele foi encontrado assim. É roupa ou ele tá sem camisa? Não, possivelmente ele devia estar só de sunga, como normalmente o velejador anda, né? O velejador tá sempre só com uma bermuda, um short, alguma coisa assim. Cara. Mas olha só como é que ele foi encontrado. E isso, assim, foi um fenômeno natural. Os médicos depois analisaram, explicaram que isso tinha a ver também com, eventualmente, a alimentação que ele vinha tendo. Uma combinação de fatores que resultou numa múmia no mar. Agora, você imagina se entrar num barco desse e dar de cara com uma múmia. Nossa, para com isso. E aí eu vou te contar aqui, parecido com isso, mas um pouco mais macabro, aconteceu aqui no Brasil há 2 anos atrás, possivelmente, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Apareceu um veleiro abandonado, detonado, mastro caído, né? Um veleiro sem mastro é um carro sem motor, não é pra porra nenhuma. Um mastro caído, um barco todo detonado. Apareceu um veleiro no litoral do Rio Grande do Norte. Os pescadores viram um veleiro lá, se aproximaram, chamaram, ninguém apareceu, barco estrangeiro. Aí um dos marinheiros resolveu entrar no veleiro, entrou no veleiro, deu de cara com um cadáver caído no chão, já decomposto total, dentro da cabine. Aí saiu correndo, diz até que se jogou no mar tão apavorado que ficou. Avisaram a Marinha, rebocaram o veleiro para Natal, para o Rio Grande do Norte. E aí a Polícia Federal foi no barco, começaram a fazer um inquérito, descobriram rapidamente quem era o cara, porque tinha pertence dele lá, tinha documento, era um italiano. E fizeram necrópsia, depois entraram em contato com a família, por fim o corpo saiu o que tinha, o restava do corpo foi levado embora. A família nunca quis, eu fui atrás disso várias vezes, a família não quer tocar no assunto, não quer falar, etc e tal, porque eu queria mais informações,
Porque mesmo a polícia daqui tem pouquíssima informação. Eles não sabem eles imaginam que esse cara saiu das Ilhas Canárias, não sabiam para onde ia, não sabem como ele veio parar no Brasil, mas tudo indica que ele sofreu teve um problema muito sério, principalmente causado por uma tempestade. Ele perdeu o mastro caiu. E aí, sem o mastro, ele não tinha como... Cai por quê? Porque... um mastro cair em veleiro não é tão raro assim. Tempestade? É um vento mais forte, uns cabos em mau estado que sustentam. O mastro é sustentado por cabos de aço. Se tiver um cabo partido, por exemplo, o mastro pode cair. Nesse caso, a dedução óbvia foi que o mastro caiu, então ele não tinha mais como se movimentar, e ele começou a consumir tudo que ele tinha. Até que acabou. Não tinha mais comida, não tinha mais água. O barco foi encontrado sem nada. Não tinha... Ele começou a comer o que tinha de ração na balsa salva-vida, aquelas ração de sobrevivência, acabou também. Então a causa-morte dele foi dada como desnutrição severa, né? Desidratação severa. Então ele morreu de fome e de sede, sozinho, num barco, no meio do oceano, sem poder se movimentar. Baita tortura, não é? Total. Baita tortura. Mas a família nunca quis tocar no assunto, não conseguia entender qual era a relação dele com a família. Mas isso aconteceu há 1 ano e meio atrás, aqui. Veio aqui aparecer no Brasil. Esse era o verdadeiro barco fantástico. Esse barco continua em Natal até hoje, tá? Se alguém estiver ouvindo e for de Natal, vai ver esse veleiro lá em frente ao Yacht Club. Ele está parado lá, todo detonado, do jeito que ele estava. O barco está lá ainda. Outro dia eu ainda fiz contato até com o próprio consulado italiano para saber o que eles vão fazer no barco, porque a rigor a família tinha que vir aqui levar o barco embora, né? Mas o barco não tem condição mais de navegar, então... Ficou um jogo de empurra, ninguém sabe o que fazer com o barco, mas o cara morreu ali dentro. Hoje em dia, com as antenas que você pode colocar no barco, fica mais fácil de você manter contato ou não. Sim. Hoje em dia a comunicação é muito mais fácil, né? Você tem placas solares, então você não depende mais tanto de gerador para gerar energia, você precisa de energia, né? No barco. Então hoje tá muito mais fácil, mas ainda assim... Dá pra dar merda, né? As merdas acontecem, né? Ainda assim acontecem, e com muita frequência. É isso que eu te falo, o que mais me impressiona é a frequência. A gente estava conversando antes do papo aqui, que por dia eu fico sabendo de 2 ou 3 histórias. O quê? Por dia. Por dia? É que tem muita gente navegando, o mundo inteiro que acontecendo, a gente não manja, né? O mundo inteiro acontecendo coisas, né? Você tem... tudo, você tem navio, você tem veleiro, você tem lancha, você tem canoa, você tem aventureiros, você tem um monte de gente. Tem caso de algum cara que fez uma burrice muito grande assim? E aí... Tem casos de imprudência. A grande maioria das tragédias, das mortes, são frutos de imprudência, né? Assim, o fator meteorológico, a natureza, tem uma força, né? As tempestades, mas elas são hoje em dia bem mais fáceis de você prever. Dá para prever. Dá para prever. Desviar aqui porque o que eles chamam de janela de tempo, né? Então, janela de tempo é aquele que foi o que aconteceu no caso do coisa, tá? Eles programaram o submergível que a gente começou. Sim. Eles tinham uma janela de tempo. Eles sabiam que naquele período o mar ia estar mais favorável, então a expedição tem que acontecer. Então, os navegadores sérios, eles respeitam a janela de tempo. Então, eles acompanham a meteorologia, que a meteorologia hoje desenvolveu muito, e eles sabem, ok, eu vou ter um buraco aqui de 3, 4, 5 dias de mar bom, vento bom, que eu consigo fazer uma travessia daqui até lá sem maiores problemas. Agora, imprevistos acontecem, né? O barco pode quebrar, né? Então sempre tem... Mas pode vir uma tempestade do nada também, não prevista? Ou é muito difícil? Cara, é difícil não prevista. Hoje em dia, com todos os recursos que você tem, é difícil não previsto. O que existe é a imprudência, né? De você falar, não, eu encaro, né? E existe cada vez mais, inclusive comercialmente falando, a pressão para os navios, por exemplo, que transportam mercadoria, né? Prazo, né? Prazo, exatamente. Prazo é dinheiro,
né? Então, assim, ó, o navio está indo, vai ter um tempo ruim em tal lugar, tá? O certo seria você fazer um desvio na rota, só que esse desvio na rota vai custar mais X dias de viagem, e aí o armador fala, não, eu quero o navio lá, o cliente quer a mercadoria, então o comandante fala, tá bom. Container na vamos. água. Que aí acontece o container na água, você chegou no ponto. O container na água nada mais é do que, não é bem uma imprudência, mas é uma situação onde o comandante cedeu em algo que ele não deveria ceder. Entendi. Claro que existem os acidentes. O navio pode ter uma rachadura, pode ter uma fissura, um problema estrutural. Mas enfrentar a tempestade deliberadamente, hoje em dia é muito mais uma questão de opção do que de falta de informação, né? Mas eles são... Eu já li alguns relatos de comandantes dizendo que eles sofrem muita pressão pelo prazo. Parece que na época da pandemia aconteceu muito isso. Caminhoneiro também, né? Exatamente. Toma o rebite porque ele tem que entregar, ele tem que chegar no tal lugar em tal hora. Então isso acontece muito. E não deveria, né? Porque o mar não permite. Teve um cara que naufragou 2 vezes e sobreviveu? Sim. No mesmo dia? Na época da guerra. Cara. Esqueci o nome dele. Ele naufragou 2 vezes. Ele estava num navio que foi torpedeado, né? E ele foi resgatado por outro navio que também... Olha a sorte do maluco! Não dá pra dizer se o cara é sortudo ou um puta azarado. Sortudo no final das contas. No final das contas é sortudo, né? E tem um gato que sobreviveu em 3 naufrágios. Ele tava em 3 barcos. 3! Cara... Sobraram quantas ainda? Sobraram mais... 4. São 7 vidas? Mais 4 vidas, sobraram, né? Você não gastou mais. O gato sobreviveu a 3 naufrágios durante a guerra. Cara, que maravilhoso. Porque a gente... A Segunda Guerra Mundial, principalmente, a primeira também, mas a segunda mais, produziu muita tragédia, muita coisa. Imagino, né? Porque, cara, os submarinos torpedeavam os navios do nada, assim, né? Mandava pro fundo. Antes desse cara que eu falei que ficou 14 meses no mar, que é o recordista, né, de sobrevivência no mar, o recordista anterior a esse cara foi um chinês. Esse cara veio parar no Brasil. Esse cara ficou 4 meses e pouco no mar, à deriva numa balsa de madeira, assim. Porque o navio que ele estava foi na época da guerra. É um navio cargueiro, o navio foi torpedeado na costa da África por um submarino alemão. Foi torpedeado, ele sobreviveu, boiou um monte de coisa, ele pegou um tablado lá que estava boiando, como um balsa, e atravessou o oceano inteiro à deriva e veio ser resgatado na costa do Pará, aqui no Brasil. Depois foi para os Estados Unidos, morreu há uns 10 anos atrás, já idoso, e esse cara, ele também foi para a balsa sem nada, ele não tinha nada. E aí ele começou a desenvolver uma série de técnicas de sobrevivência, que algumas foram tão inteligentes que até a marinha inglesa passou a adotar. O que, por exemplo? A água não tem como. Não, a água se capta quando chove, né? Mas, por exemplo, uma coisa que ele fez que era muito inteligente, ele... em determinado momento lá, por causa do naufrágio, boiou um monte de coisa, boiou um pedaço de lona. Ele pegou aquele pedaço de lona, pegou uns pau que estavam boiando também e fez uma espécie de cobertura para se proteger do sol. Mas essa cobertura também servia para armazenar água quando chovia. Poçava água ali e captava. E aí ele começou a usar essa cobertura para capturar ave. Ave? A ave pousava. Ele embrulhava. E por baixo ele agarrava a pata da ave. Entendeu? Cara, era multiuso. Multiuso. Aí com um grampo que tinha na madeira, ele improvisou um anzol e com um pedaço da ave ele pescava. E assim ele sobreviveu 4 meses e pouco, até que veio parar aqui na costa do Brasil. Chegou saudável também. Mas imagina Inclusive, esse cara falou uma coisa muito interessante, que depois ele deu várias entrevistas já, e uma das entrevistas falavam para ele, como é que você se sente sendo recordista de sobrevivência no mar? Ele falou, olha, esse é um recorde que eu espero que ninguém tenha que quebrar. Só que... Bateram, né? Muito. Mas o que eu ia te falar, né? Imagina a mudança na vida de um cara desse, né?
Eu já bati papo aqui com 2 sobreviventes de acidente aéreo, mas de acidente marítimo assim, naufrágio nunca, cara. Mas imagina o cara ficar no meio do mar, o cara não sabe se vai ser resgatado, se vai sobreviver. E tem caso de que nem a gente vê em filme do cara cair numa ilha e fica lá, ele não fica no mar, ele fica um bom tempo numa ilha. Sim, já houve, sobretudo no passado, né? Hoje em dia é mais difícil, porque não tem menos ilhas desertas. Exatamente, mas no passado sim. A história, por exemplo, de Moby Dick, da baleia branca, né? Que é uma ficção, mas ela foi inspirada num fato real. Ah, é? Não sabia. A Moby Dick foi inspirada num caso real de um barco baleeiro americano chamado Essex, que foi afundado no Pacífico por um cachalote, por uma baleia, né? E aí começa toda a história de que foi um animal que se vingou porque estava sendo caçado, então o animal deliberadamente afundou o barco, etc. É fato que os cachalotes são animais são baleias desenvolvidas, com uma capacidade, uma força muito grande. E pela história de Moby Dick, a baleia veio, bateu no barco, afundou o barco e botou os caras na água, etc. E na história real, quando o baleeiro afundou, a tripulação pegou os botes que eles usavam para as baleias, ficaram com os botes e ficaram à deriva no Pacífico. Estavam longe da costa do Chile e os barcos se separaram. E um desses barcos teria ido para uma ilha, uma das ilhas de lá, que desabitadas naquela época. E consta que chegaram na ilha com a intenção de ficar, viram que na ilha não tinha como ficar, uma parte falou, eu vou voltar para o mar, outra parte resolveu ficar na ilha. Consta que os que ficaram na ilha nunca mais foram achados, então teriam morrido por lá. E consta que os que foram para o barco, voltaram para o barco para voltar para o mar, depois teriam cometido canibalismo entre eles. Essa é a história real por trás do Moby Dick, que é uma obra de ficção do... Ahab, né? Isso, Ahab, né? Puta livro. Mas é uma história verídica. A história nasceu, o Moby Dick nasceu de um relato de um desses sobreviventes que contou essa história, e essa história chegou no Herman, no autor, que ficou sabendo da história real, e a partir da história real ele criou a lenda do Moby Dick, né, da baleia branca, mas foi um fato real. Entendi. Você chegou a ver o nome daquele barco fantasma lá? Sim, eu achei ele aqui. É o Kaleush, é isso? É alguma coisa assim. Eu não me recordo mais. Kaleush, soletra aí. Tem alguma ilustração dele? Coloca aí depois. Vou pegar tem um filme aí que não consegui assistir porque era bem vagabundinho assim, um filme chileno. Mas eu acho que é isso aí, Kaleush. Kaleush, até na língua fantasma chileno. Tem essa lenda lá, porque eu comprei um livro de lendas lá e fiquei lendo todas as palavras. E ali tem muito, né? É considerada a Ilha das Bruxas lá, naquela Chiloé. Eu fui lá em Chiloé uma vez. Tem um clima... Como é que chama mesmo? Estou tentando lembrar. Ilha das Bruxas. Não. O quê? O povo. O povo de lá? Esqueci. Ai, meu Deus, esqueci. Tem um nome? Eles têm um nome, sim. Deixa eu ver aqui. Bom... o Lene procura lá, né? O povo que mora na ilha de Chiloé, depois como chama. E se tem imagem do navio aí, né? Eu tenho uma imagem aqui, na verdade, tem um relato aqui no site que eu peguei, que tem os seres mitológicos de Chiloé, né? Isso. E aí eles não falam o nome deles aqui, mas os seres mitológicos e realmente é o Kaleush. Eu tô pegando uma imagem aqui para... Você sabe que ali na costa do Chile, não tão próximo assim de Chiloé, mas naquela região, tem uma ilha que chama-se Juan Fernandes, que depois tentaram rebatizar como Ilha Cruzoé, alguma coisa assim, que foi a ilha que inspirou Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. É uma das histórias que tem, não nesse livro, no primeiro, Entendi. do marinheiro real que ficou naquela ilha sozinho. Ele ficou, na verdade, 3 ou 4 anos só, não foi tanta coisa assim.
Mas ele sobreviveu na ilha esse tempo sozinho. E eu sei porque eu fui lá uma vez. Eu fui a Juan Fernandes. Tinha indígenas lá? Não. Na ficção ele tinha o Sexta-feira, né? O escravo dele, né? Não, na vida real, o marinho ele ficou lá, chamava-se Alexander Selkirk. Ele ficou sozinho, mas ele tinha umas cabras lá. Que a ilha, ela era um ponto de parada dos barcos que faziam travessiam lá, que paravam para pegar água, não sei, de vez em quando. Então eles deixavam alguns animais lá. Aí, ó, o barco fantasma. Caleuche. E eu fui nessa ilha uma vez, eu visitei a gruta onde o cara ficava, etc. Tal. E esse cara foi o cara que inspirou o Robinson Crusoe. Claro. Olha que claro. Robinson Crusoe é uma ficção, mas foi inspirada também nesse cara. Artística que o cara teve. E esse cara ficou na ilha por opção. Muito louco. Ele não foi um náufrago. O verdadeiro que inspirou não foi um náufrago. Ele ficou por opção. Ele estava numa expedição, ele tinha se desentendido com o comandante do barco, e ele teve um pressentimento de que o barco ia afundar, e ele já não se entendia com o comandante, e quando pararam lá para abastecer, ele falou, não, eu vou ficar aqui, não vou embora, e ficou, e o pessoal foi embora, ele ficou sozinho, aí ele se arrependeu, mas aí já era tarde, e aí ele passou, acho que, se não me engano, 3 ou 4 anos até ser resgatado por outra expedição, etc. Tal. E esse cara depois chegou, contou a história pro Daniel Defoe, que virou... Mas vamos pensar, né, Jorge? Cara, a humanidade, antes de dominar os mares, olhava para aquela imensidão de água e falava, o que tem lá do outro lado? Né? Que é isso que os caras pensavam. O que tem do outro lado? É o fim do mundo... É o paraíso, é a glória. Os caras, a humanidade tentando construir barcos para atravessar aquele negócio, e por causa da curvatura você acredita que a Terra é redonda, né? Claro. Tá, né? Às vezes, né? Tem que perguntar antes, né? Exatamente. Né? Terraplanista? Não, já veio aqui, né? Já? Já. Tô falando que tem louco pra tudo? Tem. Não, a gente não chamou porque ele era terraplanista. A gente descobriu que era terraplanista. É? E aí virou o grande assunto da conversa? Virou uma boa parte do assunto, sim. Mas ele tem várias. Mas ele conseguiu te convencer? Claro que sim. Não, na verdade a gente convenceu ele que a Terra é toroidal. Que é no formato de um donut. Ela não é. Mas é engraçado isso, né? Porque mesmo quando você fala, pô, então como você explica que primeiro aparece o mastro do navio e depois aparece ele, tem uma explicação para isso também, né? Que é que nem quando você tá na estrada e vê aquele efeito da deformação. Sol, exatamente. Chama... Você vê muito no deserto isso, né? Como que é? Fogo Não. É o nome tem um nome, esqueci o nome, mas tem um nome desse efeito aí que dá pelo reflexo do... Mas o que eu ia falar é isso, né? A quantidade de histórias e que trabalhava a cabeça dos caras de enfrentar aquilo, né? Eu acho que os antigos navegadores eram... Cara, eles não são muito diferentes dos astronautas, né? Ou dos caras que mais vão ou menos, para a profundidade do mar, cara. Mais ou menos. São os caras que falam, tem chance de eu morrer, mas é uma coisa que eu vou avançar o conhecimento da humanidade aqui um pouco, eu vou desbravar. Por causa de riqueza, por causa de glória, vai saber, mas... Os caras tinham uma coragem que eu não teria, né? Fala assim, ó, faz o seguinte, vai indo lá e me fala o que tem. Dependendo da notícia. Você volta aqui, eu vou com você depois, mas vai primeiro, vai indo. É que nem na guerra, né? Quando você vê aquele pelotão indo de peito aberto e vem outro de frente, eles já vão com espada, eu ia ficar aqui, ó, só se fingindo que tava correndo e a galera passando por mil. Andando de costa, né? Andando de costa, fazendo um moonwalking, né? Tá. Deve ter saído disso o moonwalking, né? Pra quem na frente, né, cara? O pessoal te matar. Sobra bem menos depois pra você lutar, né? Os caras que estão lá na frente, tem todo um pelotão atrás de pessoa com espada querendo te matar, né? Mas... você vê esses filmes, eu não sei o quanto é de realista, mas dessas lutas, né, de navio com navio, que os caras batiam e tinha um pulando por um navio do outro, né? Os piratas faziam isso, né? O alcance das armas deles era pequeno, então eles tinham que se aproximar muito do inimigo. Que né? doideira, cara. Muito, senão o disparo fazia efeito. Canhão num alto mar, cara, os caras afundar outro navio, então umas balas assim, aí vai acertar a gente, cara. E era
E o torpedo do submarino é uma coisa por baixo que pega o casco, né? Sim. Que ele tem que achar também a altura. Vai boiando, né? Não, ele vai às vezes... Vai submerso. Cara, na época da guerra desenvolveram tanta maluquice, Tinha de ataque e defesa, né? De você enganar... Os japoneses tinham uns kamikazes, uns torpedos. Que eram pilotados pelos caras? Exatamente. O cara ia sentado no torpedo. Pra ir direcionando. Exatamente. Explodia junto com o torpedo. Pra não perder o torpedo. Mano... A guerra produziu muito absurdo. Não dava pra treinar uns caras desses, né? Não dava. Não dava. Ele só tinha uma chance. Só tem uma chance. Treinar. Como você treina um kamikaze, cara? Ei, morreu. Era bom esse kamikaze, hein? Pena que morreu. Os melhores kamikazes morrem, né, cara? Olha que louco. Que doideira. Que mais, Jorge, tem de história? Tô vendo várias aqui, né? Ai, rapaz, eu preciso lembrar. É muita história. Enquanto isso, eu vou fazer outro xixi aí. Ô Lene, mais perguntas aí. Boa. Ó, o Fábio mandou uma pergunta aqui que é o seguinte: ele falou que já entrou em U-Boat, o submarino nazista, que tem no museu lá em Chicago. E ele falou que o tamanho da cama dos caras é do tamanho de uma tela de celular. Aí a pergunta dele é o seguinte... como é que cabia centenas de soldados dentro desse submarino? Exatamente porque a cama tinha o tamanho de uma tela de celular. A única maneira de fazer caber muita gente no submarino é fazendo tudo muito compacto. Realmente, as camas no submarino, elas são muito estreitas. Muito estreitas. Você entra ali e fica, não dá para se virar. Porque o espaço ali é muito precioso, né? Então você tem não é nem um beliche, é mais, né? Uma caminha em cima da outra, muito estreita, muito apertada, porque o espaço é pequeno. Tudo no submarino tem que ser pequeno, porque ele tem que abrigar todo mundo e tem que ter todos os recursos mecânicos que o submarino tem. Tudo muito apertado. Então, o Léo Borges, ele fez uma pergunta aqui, eu vou estender um pouco, ele pediu para falar sobre o Príncipe da Astúrias, considerado o Titanic brasileiro, mas eu queria lembrar também do Batomushi, que também foi uma embarcação, que naufragou. Sim. Qual Vamos lá. A dimensão de um para o outro? Assim? O Príncipe de Astúrias foi um transatlântico espanhol que afundou em Ilhabela, 1900, e eu sou ruim de data, assim, de cabeça, início do século passado. Ele trazia imigrantes basicamente para a Argentina. Ele ia fazer uma escala em Santos, mas o destino dele era a Argentina. E ele afundou do lado de fora de Ilhabela. E morreu muita gente. Na verdade, foi o pior naufrágio de navio oceânico no Brasil até hoje. Morreu muita gente, mas sobreviveu também várias pessoas. E é um naufrágio muito famoso ali na região do litoral de Ilhabela. Eu conheci mergulhadores que mergulharam no navio, exploraram o navio, né? Não tinha nada de muito valioso que eu saiba, mas eu acho que alguém achou algumas coisas que valiam alguma coisa assim, mas claro que não me contaram. Tinha umas estátuas lá de bronze, e os restos do navio estão lá até lá. Mas é um lugar muito ruim de mergulhar, é um lugar de pouca visibilidade, uma corrente muito forte. E a história do Astúrias, como toda a história, quase toda a história envolvendo o naufrágio de navios, ela tem lá umas variantes que você nunca sabe se é verdade ou não. Aí começam as teorias de que o navio estaria trazendo um contrabando de ouro, e que por isso que ele tinha feito uma parada um pouco antes de Ilhabela para que essa mercadoria fosse desembarcada secretamente antes de chegar no porto, e que por uma infelicidade logo depois o navio teria afundado. Que ele afundou é fato, que houve um acidente é fato, que morreu muita gente é fato. A Ilhabela tem até hoje muitas histórias de pessoas daquela época que os familiares contam, né, que foram dar nas praias lá, e apareceu muito corpo também boiando depois. Mas a história do Astúrias, o Astúrias realmente foi o que a gente teria de mais perto de um Titanic aqui no Brasil, né? Ele era um navio relativamente grande para a época,
eu não me lembro o número de mortes, se não me engano foi 300 e pouco, uma coisa assim. O Batomushi não, o Batomushi já é uma história bem mais recente. Eu lembro bem do Batomushi. Um barco, Réveillon, né? Exatamente, no Réveillon. Um barco de passeio, né? Um barco recreativo lá. Um daqueles casos onde a irresponsabilidade que causou a tragédia ali não foi outro motivo, foi uma sequência de absurdos que o barco tinha. O barco tinha mais gente do que deveria, o barco tinha passado por uma reforma que na verdade ampliou a capacidade do barco, botaram mais um piso em cima, então comprometeu a estabilidade do barco total. Pegou no dia do Réveillon, era um dia de vento na Bahia, então isso ajudou a desestabilizar o barco e virou uma tragédia, né, com 1970 e pouco, se não me engano. Bom, acho que acho que é final dos anos 70, não me recordo bem a data. Batomushi? Não, mais recente. 80? Dá uma olhada pra gente. Vê pra mim a data. Se duvidar, ou é final dos anos 80 ou começo dos 90, viu? Eu lembro disso. Ó, aqui é 31 de dezembro de 1988. 88, tá. Ok. E foi uma tragédia, assim, porque era a crônica de uma tragédia que sabia que ia acontecer. Estava anunciado. Tipo o Boate Kiss, né? Exatamente, mais ou menos como o Boate Kiss. E gerou uma série de ações, etc. Mas, na verdade, ninguém foi punido. Até hoje. Não, ninguém foi punido. Porque os donos do barco, que era um espanhol, foram embora do Brasil. As famílias, até onde eu sei, acabou que não receberam indenização nenhuma. Eu conheci um dos sobreviventes, virou até amigo meu, recentemente até, porque fizeram um quadro no programa do Luciano Huck, daquele que você tem que adivinhar quem está mentindo, quem está contando a verdade. E aí me convidaram para ir lá, já que eu conhecia a história, para fingir de farsante na história, né? E eu era um dos farsantes. E um deles não, era um sobrevivente, um cara virou meu amigo, o Hélio. E a gente conversou muito, eu sabia alguns detalhes, mas não sabia de todos, ele me contou várias coisas. Mas que foi um absurdo, né? Como que ele sobreviveu? De impunidade. Ele destroços? Tinha destroços? Ele caiu na água, né? E ele estava com a namorada dele, ele se separou da namorada. A namorada foi para um lado, ele foi para o outro, ninguém não se viram mais. Ele foi resgatado, foi levado pro Yacht Club lá e chegou lá, começou desesperado procurando Mas a moça. Ele ficou nadando sozinho? Ele estava apoiado em alguma coisa? Não, ele disse que ficou nadando. Assim, ele, na verdade, ficou meio parado, mas ele disse que ele estava bem confiante, porque ele falou, não, eu consigo sair daqui, né? Sem nadar, eu vou ficar calmo, eu consigo sair daqui. Tentou ajudar algumas pessoas lá, mas numa situação dessa é perigoso, às vezes você ajuda muito. Te puxar pra exatamente. No desespero ela pode te levar junto. E ele me contou algumas coisas muito chocantes, de sobrevivente com a criança morta no colo, aquelas coisas assim. E ele disse que voltou e ficou um bom tempo procurando a namorada dele, que não sabia se tinha sobrevivido ou não, até que a reencontrou, meio por acidente. Então eu acabei ficando sabendo mais detalhes do Batomushi por ele. Ele até fez um livro contando a história do Batomushi. Mas o Batomushi foi assim, o Batomushi foi uma síntese do Brasil, né? Muita gente... Da impunidade, da falta de responsabilidade. Sem fiscalização. Venderam mais do que cabia, ganância, corrupção, porque o barco saiu do pier, a Marinha parou o barco, a Marinha viu que o barco estava com problema, mandou o barco voltar, o barco voltou para o porto, mas aí ia ter o Réveillon, e aí, porra, como é que libera pra gente, e aí liberaram o barco saiu e virou na Bahia e afundou. Eu conversei também com um dos caras que foi um dos heróis. Quer dizer lá que teve chance de salvar o povo, né? Porque eles voltaram para... Muita. Teve inclusive poucos, que desembarcaram. Os caras saíram, viram que a coisa não estava boa, que o barco estava assim. O barco tinha infiltração de água, o banheiro já estava cheio d'água, não sei o quê. Teve gente que falou, não, melhor a gente ficar aqui. Mas era noite de Réveillon, né? O pessoal tinha pago lá a festa que ia ter.
E aí foi. E deu no que deu. Num festival de absurdos. Eu conheci também, conversei com um dos caras que foram um dos heróis lá que resgataram um monte de pessoas, que era um pescador, que estava com a treineirinha dele, da família, estava indo para ver os fogos, e quando viu aquela confusão na água, começou a recolher gente. Até que chegou uma hora que ele parou de recolher gente, senão ele ia afundar, de tanta gente que tinha para recolher. Né? E teve um outro iate lá, que acabou salvando muita gente, um barco grande, um Casablanca, que acabou resgatando muita gente. Mas foi uma tragédia, né? Tragédia assim, tá louco. Tipicamente brasileira, do jeitinho, da irresponsabilidade, da corrupção e da impunidade, que acabou que ninguém foi punido.